Muito boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você possa estar dizendo amém aí no seu lar, nessa noite de domingo, em que nós, mais uma vez, vamos prestar culto ao nosso Deus, com muita alegria no nosso coração. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu amado. Louvo ao Senhor porque você escolheu estar nesse momento, prestando culto ao Senhor. E o Senhor Deus levou você também, trabalhou no seu coração para que você estivesse nesse momento. Mesmo que nós não estejamos fisicamente juntos, mas estamos unidos num só Espírito para adorar o nosso Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida e que nós, como família do Senhor, como família da fé, possamos juntos adorá-lo como convém e que possamos nos alegrar na presença dEle, porque Ele é um Deus presente em nossas vidas. Ele é um Deus que demonstra todos os dias a sua fidelidade e que está conosco, que sonda o nosso coração, que conhece as nossas necessidades. E é por isso que lá no Salmo 139, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. O Senhor Deus está com as suas mãos poderosas sobre nós, sobre a sua igreja, e nós podemos responder a essa presença santa no nosso meio, aqui, na sua casa. Deus está presente e está com as suas mãos sobre a nossa vida, sobre a sua casa, meu irmão, sobre o seu lar. E nós vamos responder a Ele hoje com adoração, vamos responder com louvores, vamos responder com o nosso coração aberto à sua palavra. Vamos juntos fazer isso. O nosso Deus é digno de receber toda a nossa atenção, nossa gratidão e a nossa adoração. Vamos orar nesse momento. Eu quero interceder também pela sua vida, pela sua casa, e também para que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Pai amado, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez queremos, Senhor, nos prostrar diante da Tua presença santa. Verdadeiramente, Senhor, Tu és um Deus que está presente em nossa vida. Tu és um Deus que sonda o nosso coração. Tu és um Deus que conhece o mais profundo recôndito da nossa alma, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas necessidades, os anseios, Senhor Deus, da nossa alma. Tu conheces, Senhor. E nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus que está presente e vem de encontro às nossas necessidades, porque Tu conheces cada uma delas muito melhor do que nós mesmos. E que nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha estar alegrando, Senhor Deus, o nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a estar também sondando o nosso coração. Esteja curando o nosso coração, curando aquilo que precisa ser curado, agindo onde é necessário, Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, para que nós possamos cada vez mais ser verdadeiros adoradores. Ó Deus, em nome de Jesus, faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, desses que estão reunidos agora, Senhor, em oração comigo. Ó Deus, famílias reunidas, adorando o Senhor e orando o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, traz a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, Senhor. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela transforma o nosso coração. A Tua palavra, Senhor Deus, é bênção. Oh Deus, vem com a Tua palavra, fala ao nosso coração, como o Senhor tem falado nesses dias, trazendo tanto consolo, oh Deus, trazendo alegria, trazendo, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, de maneira tão grandiosa a nossa vida, Senhor, com a Tua palavra, trazendo tantos ensinamentos. Muito obrigado, Deus, e que nessa noite mais uma vez, Senhor, o Senhor faça isso, Pai. Nós te pedimos, nós te clamamos, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a nossa gratidão, Senhor.
Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Vamos adorar mais uma vez o nosso Deus, o nosso pastor Luciano, com a Alissa, com o Hugo aqui. E que você, meu irmão, na sua casa, possa convidar a pessoa que está aí junto com você, para poder adorar o Senhor, dando um abraço também, como nós estamos acostumados a fazer. E se você está sozinho no seu lar, sinta-se abraçado e cante junto conosco em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores, no meio dos louvores, Deus habitar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aleluia, ô bênção, amém, glória a Deus. Boa noite, meu irmão, boa noite, meu querido, minha querida, você que está aí na sua casa, nós aqui na IPVO, um beijo querido para você de todos nós, ok? Nosso carinho, nossa saudade, né? Porque estamos com saudade da igreja cheia, do povo todo aqui, mas louvado seja Deus, que eu sei que você está aí do outro lado da telinha, adorando esse Deus, colocando e depositando a sua fé nesse Deus, enquanto a tormenta passa, amém? Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de
rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, cante conosco. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar diante de mim. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Essa é a vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João, a nossa fé. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais esse cântico, para a gente se preparar para ouvir a palavra de Deus. Vamos declarar a grandeza do nosso Deus. Ele é o Rei soberano sobre todas as nações. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Oh, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Amém. Que Deus te abençoe muito. Vamos ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos, mais uma vez, nós estamos juntos aqui, claro, né? Nós aqui, você aí, mas não deixa de estarmos juntos. Eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Esse texto, irmãos, está no Evangelho de João, no capítulo 14. O Evangelho de João, irmãos, é um presente precioso de Deus para a sua igreja. O Evangelho de João é o Evangelho dos 7 sinais. O Evangelho de João é o Evangelho onde Jesus é apresentado como grande eu sou. O Evangelho de João é o Evangelho da água, é o Evangelho do pão, é o Evangelho da videira, é o Evangelho do pastor, é o Evangelho das grandes reivindicações de Jesus Cristo, como sendo o grande eu sou, o grande Deus que se revelou no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 3 a Moisés. O Evangelho de João é o Evangelho dos grandes discursos de Jesus. O Evangelho de João é o Evangelho tardio, escrito muito tempo depois que os outros 3 evangelhos ditos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos. O Evangelho de João foi escrito para fortalecer a igreja, que enfrentava períodos difíceis de perseguição e dor. João foi o único dos discípulos de Jesus que não fora martirizado. O interessante é que a história diz que João morreu com idade avançada, pastoreando as igrejas da região da Ásia Menor. Tanto é verdade que as 7 cartas que João escreve no Apocalipse são as 7 cartas às 7 igrejas das 7 cidades da Ásia Menor. O Evangelho de João, irmãos, tem discursos, como eu disse, longos de Jesus. Um deles, um dos mais longos da Bíblia, começa em João capítulo 13. Jesus está no cenáculo. Jesus está participando da última ceia com seus discípulos. A partir dali, Jesus iria para o jardim do Getsêmani, a prensa de azeite, e ali naquele jardim,
Ele sofreria nas suas costas, nos seus ombros, o pecado de todos nós, de todos os tempos. Jesus está no cenáculo, ceando com seus discípulos, e ali Jesus faz um teatro, ele arma ali um drama, para que ele possa deixar uma mensagem para os seus discípulos. Você conhece o texto. Jesus, ele tira a vestimenta de cima, ele se cinge com uma toalha, ele se abaixa, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. O mestre que se tornou escravo, o Deus que se tornou homem, e o homem que se tornou o servo mais humilde da casa. Jesus chega perto de Pedro, e Pedro, como todo bom judeu, diz para Jesus: Senhor, tu nunca lavarás os pés a mim. Pedro estava certo. Não era comum naquele tempo um mestre, não era comum naquele tempo um rabi, não era comum naquele tempo o anfitrião tomar o lugar do servo mais humilde da casa. E Pedro, cheio de escrúpulos, traduziu a realidade de um bom judeu. Mas Jesus olha para ele com os olhos de tanta misericórdia e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E o interessante é que depois do lava-pés, Jesus então faz uma pergunta aos seus discípulos: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Eles não responderam. E Jesus mesmo responde, ele diz: olha, vocês me chamam de mestre, e me chamam em verdade, porque realmente eu o sou. Mas eu, sendo mestre, vos lavei os pés uns dos outros. Então vocês, quanto mais vocês, devem lavar os pés também uns dos outros. E Jesus então, irmãos, termina esse teatro, essa encenação que ele faz, dizendo o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Interessante que, se você olhar em Deuteronômio 18, em Êxodo 20, você vai ver que lá tem 10 mandamentos. E na verdade Jesus institui o 11º, porque o mandamento lá é amar o seu próximo como a ti mesmo. E é claro, irmãos, nós não podemos nunca ser parâmetro para o amor de ninguém, porque o nosso amor é defeituoso, o nosso amor é imperfeito. Nós não podemos ser o fundamento do amor para ninguém, mas Jesus pode. E ele introduz esse mandamento maravilhoso e diz assim: olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E agora sim, agora eu tenho um padrão, agora eu tenho um fundamento, agora eu tenho um exemplo perfeito desse amor em Jesus Cristo. E no versículo de número 35 e 36 de João capítulo 13, ele diz o seguinte: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E logo depois disso, irmãos, surge aquela discussão que Jesus cita a profecia de Zacarias e diz: olha, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro então toma a dianteira e diz: Senhor, se todos o abandonarem, mesmo que todos venham a te deixar, eu jamais te deixarei. Jesus então, irmãos, conhecedor de todas as coisas, diz: Pedro, antes que o galho cante, tu me negarás não só uma vez, mas tu me negarás 3 vezes. O contexto, irmãos, da ceia é um contexto devastador.
O contexto da ceia é um contexto de dor. O contexto da ceia é o contexto da paixão de Cristo. O contexto da ceia é o contexto da traição. É o contexto da negação. É o contexto do desespero dos seus discípulos, porque por 3 vezes Jesus dissera a eles que ele subiria para Jerusalém, seria rejeitado, cuspido, açoitado, pregado numa cruz, morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. É claro que os discípulos a priori não compreenderam bem isso. Eles ficaram com a imagem apenas do seu mestre rejeitado, do seu mestre vilipendiado, do seu mestre pregado numa cruz pelos gentios, do seu mestre morto como um bandido miserável e condenado. Essa é a imagem que ficou na mente dos seus discípulos. Eles estavam perturbados, eles estavam amedrontados. Imaginem só, andar com Jesus durante 3 anos. Alguns comentaristas dizem 3 anos e meio. Imagine só, querido, viver com esse homem 3 anos. Caminhar pelas ruas, vielas, aldeias da Palestina, de Samaria, de Decápolis. Imagine, querido, ver o que esses homens viram. Imagine esses homens escutando o que eles escutaram. Imagine esses homens, irmãos, dormindo com Jesus, acordando com Jesus, se alimentando com Jesus. Imagine, meu amado, que experiência fantástica esses homens tiveram com o Mestre durante 3 anos. Que privilégio foi esse? Imaginem, meus irmãos, quantas coisas esses homens viram. Esses homens viram no início do ministério de Jesus chegar perto dele um leproso. Esses homens viram esse leproso, irmãos, enfrentar tudo e a todos: o preconceito, a dor, a vergonha, a angústia, o desprezo, a solidão. E de repente, vencendo isso tudo, entrando em Jerusalém, só para encontrar o Mestre e dizer a ele: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Esses homens viram, irmãos, Jesus tocando o leproso. Que coisa gloriosa. Ninguém, irmãos, chegava perto do leproso. Levítico capítulo 17 fala sobre a praga da lepra. Era um estigma social, era a marca do pecado, era a dor de alguém excluído, era a pior das desgraças. Mas Jesus, irmãos, ele vai além. Ele não apenas se aproxima, ele não apenas diz uma palavra de ordem, ele diz, antes dele dizer a esse homem: quero, fica limpo, o texto diz, irmãos, que Jesus tocou-lhe. Irmãos, esses homens viram a virtude sair de Jesus, e ao invés de Jesus ser contaminado pela lepra, o leproso ser curado e purificado por Jesus. Irmãos, esses homens viram Jesus passando por uma cidade que ninguém vai, não está em roteiro turístico nenhum, de nenhuma companhia de viagem, uma cidade insignificante, que ficava no meio do nada. Uma cidade, querido, que em toda a Bíblia, e no Velho Testamento e no Novo, não há menção dessa cidade, a não ser no Evangelho de Lucas. Uma cidade pequena, irmãos, uma cidade que ninguém passava por ela, não era estrada de comércio, não era via de comércio, não era uma cidade aprazível, pelo contrário, era uma cidade pequena, medíocre, insignificante, que talvez eu e você nunca passaríamos lá. Mas esses homens, irmãos, eles viram
Jesus se dirigir a Naim. Esses homens viram aquele grande enterro saindo da porta da cidade. Esses homens viram uma viúva chorando, num contexto de vida devastador. Você acha, querido, que a sua vida está difícil? Você acha que está passando dias terríveis? Pois a Bíblia diz que essa viúva, irmãos, já houvera perdido o marido. E naquele tempo, uma mulher sem marido era uma mulher julgada às traças. Era uma mulher que não tinha sustento, não tinha direito, não tinha salário, não tinha aposentadoria, não tinha nada. É por isso que na igreja do Novo Testamento, e também no Velho Testamento, a ênfase da igreja é amparar a viúva e o órfão. Mas aquela mulher, irmãos, ela sofre algo mais doloroso. O seu filho, o seu único filho, o arrimo da sorte, a sua única alegria, o seu único legado, a única coisa que ela tinha para deixar o seu nome e para ampará-la nesse mundo. A Bíblia diz, irmãos, que esse menino agora está morto num caixão, e essa mulher, irmãos, chora copiosamente ao lado desse filho morto. Esses discípulos viram, irmãos, Jesus se encontrar com a multidão que chora. Esses discípulos viram Jesus tocar no esquife, coisa gloriosa. Jesus toca no leproso, Jesus toca no esquife. Esses homens viram Jesus chegar perto dessa viúva, perturbada, amedrontada, sofrendo as agruras, irmãos, dessa vida caída, essa vida que sofre a desgraça de Gênesis 3, essa vida maculada, corrompida, distorcida pelo pecado, essa vida cujo salário do pecado, como diz Paulo, é a morte. Esses homens viram Jesus chegar perto dessa viúva, numa cidade de ninguém, num lugar onde ninguém ia, e dizer a ela palavras tão consoladoras: filha, não chores. E o texto é tão bonito, irmãos, porque o original dessa frase de Jesus lá em Lucas é: não chores mais. É como se Jesus já estivesse dizendo para ela o seguinte: olha, enxugue as suas lágrimas, eu cheguei, eu sou a ressurreição e a vida, não chores mais. Esses homens, irmãos, viram Jesus tocando no esquife, e como Deus, Criador dos céus e da terra, detentor da vida e da morte, detentor de todo o poder e toda a autoridade, dizer àquele jovem: jovem, eu te mando, levanta-te. E para espanto de todos, irmãos, e para alegria daquela cidade, daquela viúva, aquele renovo naquela comunidade, o texto diz que se levantou o que estivera morto. Que coisa gloriosa, irmãos, o que esses homens viram, o que esses homens acompanharam. Ninguém viu, ninguém acompanhou. Que coisa gloriosa, irmãos, esses homens andaram com o Senhor e viram os milagres do Senhor. Esses homens viram Jesus tratar as pessoas com tanta candura, com tanta doçura. Esses homens viram Jesus pisar na terra de Samaria, uma terra maldita, uma terra onde o judeu odiava, uma terra onde o judeu excluía, uma terra onde o judeu achava que era maldita porque era um povo misturado e imundo. Mas Jesus pisa na terra de Samaria e conversa com uma mulher samaritana. Os discípulos viram isso, ficaram assustados. Senhor, tu conversas com uma mulher,
Esses homens, irmãos, viram coisas maravilhosas. Esses homens viram aquele jovem que de repente, quando Jesus saía de Jericó em direção a Jerusalém na sua última semana, ele ouvindo que era Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esses homens, irmãos, foram lá dizer para esse cego: tem de bom ânimo, ele te chama. Que coisa gloriosa, irmãos, quando é Jesus quem nos chama, a gente sai da nossa miséria, a gente sai do nosso luto, a gente sai da nossa dor, a gente sai da nossa escuridão, e a Bíblia diz que ele se levanta de um salto, lança de si a capa e vai ter com Jesus. Ah, irmãos, esses homens viram isso tudo. Esses homens viram Jesus chegar perto do cego e fazer, a priori, a pergunta mais esquisita de todas: que queres que eu te faça? Ora, Jesus, por favor, o sujeito é cego, o sujeito está te clamando, o sujeito não para de te clamar, o sujeito não para de te gritar, e o Senhor está perguntando o que ele quer. Não é óbvio? Não é óbvio que ele quer ter os olhos abertos? Ah, irmãos, Jesus é maravilhoso demais. A pessoa de Cristo não cabe em nenhum intelecto humano, em nada que o ser humano possa construir. Jesus está acima disso. Ele não faz essa pergunta porque de repente ele quer ouvir da boca do cego o que o cego quer. Não, irmãos, ele sabe todas as coisas. Antes que a palavra saia da sua boca e da minha, ele já sabe. Esses homens viram Jesus fazer para um cego mendigo a pergunta do servo da casa, aquele servo que espera uma ordem do seu senhor: que queres que eu te faça? É isso que Jesus queria deixar no coração deles. É isso que Jesus queria mostrar para eles. Eu sendo Deus, eu sendo o Filho de Deus, coeterno com o Pai, herdeiro de todas as glórias, eu me fiz servo, e o servo mais humilde, ao ponto de servir um cego mendigo. Ah, irmãos, esses homens viram tudo isso. Esses homens viram Jesus tratar com tanta doçura uma mulher pega em adultério. Esses homens viram Jesus acudi-la nos seus braços. Esses homens viram Jesus escrever algo na areia, enquanto todos estão com pedras nas mãos para apedrejá-la. Esses homens viram Jesus dizer uma das palavras mais importantes da Bíblia: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Esses homens, irmãos, viram todos aqueles algozes se afastarem, e de repente, quando Jesus se levanta e olha ao lado, esses homens viram Jesus perguntar para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ah, irmãos, eles viram e ouviram Jesus dizer: ninguém te condena? Nem eu tampouco. Mas olha, irmãos, ele é o único que poderia condená-la, porque o único que não tinha pecado e poderia tirar a pedra era ele. Mas ele não atira. Jesus então vira para ela e diz: nem eu tampouco te condeno. Vá
e não peques mais. Irmãos, esses homens viram isso tudo. Agora você imagina, depois de 3 anos vivendo, ouvindo, vendo todas essas coisas maravilhosas que Cristo fez, ouvir agora dos lábios de Jesus: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Um dentre vós me trairá, um dentre vós me negará, e todos vocês me abandonarão. Irmãos, aqueles homens estavam tomados de um medo, de um pânico. A alma deles estava perturbada, talvez como a sua, talvez como a de milhares e milhares de pessoas ao redor desse mundo, infestado por esse mal que se chama pecado, e que tomou uma forma de algo vil e microscópico, mas que no fundo, irmãos, também é uma consequência dessa natureza caída. Muitos estão com medo, muitos apavorados, alguns desesperados, vivendo enclausurados nas suas casas, temendo a tudo e a todos. Não há mais abraços, não há mais manifestações de carinho, de toque. Há uma distância cruel, há uma distância que humilha, há uma distância, querido, que nos coloca com a boca no pó. Esses discípulos estavam amedrontados, e talvez você nessa noite esteja se sentindo assim também. Mas, irmãos, quando Jesus termina o lava-pés, quando Jesus termina o diálogo com Pedro, Jesus detecta a perturbação dos seus discípulos, o medo, a angústia, a incerteza. O que será de nós? O que será do nosso Senhor? O que será do nosso futuro sem Ele? E aí, meu irmão, vem uma das palavras mais consoladoras de Jesus, creio eu, para os nossos dias. Capítulo 14, versículo de número 1, está escrito aí na sua Bíblia e na minha: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Irmãos, que declaração gloriosa, que presente glorioso que Cristo nos dá, que coisa gloriosa que Ele diz para os seus discípulos em dias de corações perturbados. Que cuidado maravilhoso, que sensibilidade esplendorosa de detectar o momento, a qualidade da alma dos seus discípulos. Que coisa bendita, irmãos, em meio às lutas e às dores desse mundo, nós ouvirmos dos lábios doces do nosso Mestre essa palavra bendita: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Que coisa gloriosa, irmãos, é saber que o antídoto para uma alma perturbada é depositar sua fé no fundamento certo. Jesus, irmãos, Ele diz algo glorioso. Jesus diz o seguinte: olha, crer em Deus não basta. Há muitas pessoas que se dizem crer em Deus. Há muitas pessoas que você pergunta e diz: não, eu creio em Deus. Adeptos de outras religiões, talvez já disse para você: eu creio em Deus. Dificilmente a gente encontra hoje um ateu, difícil. Mas facilmente nós encontramos alguém que diz: olha, eu creio em Deus. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Crer em Deus apenas não basta, porque Jesus acrescenta o fundamento correto
da nossa fé. E isso como um presente para lançar fora todo o medo. Credes em Deus, mas credes também em mim. Que presente precioso, irmãos, que nos habilita e que nos capacita a vencer o medo, o fundamento correto, o alicerce correto. Nós depositamos a nossa fé não num conjunto de normas, nós depositamos a nossa fé não num conjunto de leis e mandamentos, nós não depositamos a nossa fé num livro, sabia disso? Nós depositamos a nossa fé numa pessoa bendita, numa pessoa que se fez carne, numa pessoa que andou entre nós, numa pessoa que foi açoitado, morto, crucificado, mas uma pessoa que, sendo Deus, a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado, e ao terceiro dia Cristo ressuscitou. A nossa fé está firmada nele, a nossa fé está depositada nele. Ele é o alicerce da nossa fé, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o primogênito da criação, Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, que voltará para remir a sua igreja e para transformar esse mundo em novos céus e nova terra. Que presente glorioso, irmãos. Em dias de medo e ansiedade, Cristo nos deu o fundamento certo para a nossa fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem depositado a sua fé aonde? Qual é o objeto e o fundamento e o alicerce da sua fé? Se a sua fé não estiver depositada em Cristo, e na sua palavra, e no seu bendito evangelho, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você está andando em terreno escorregadio. Você tem tudo para temer de verdade. Você realmente pode se apavorar, mas se a sua fé está alicerçada, fundamentada em Jesus de Nazaré, você pode dizer como o salmista no Salmo 46, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu alto refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temerei mal nenhum. Que coisa gloriosa, irmãos. João capítulo 14, Cristo nos dá um presente glorioso para aplacar do meu e do seu coração o medo. Ele é o fundamento da nossa fé, Ele é a certeza do céu. Veja que coisa gloriosa, irmãos. Jesus no versículo 2 e 3, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Olha o que Jesus diz, que coisa gloriosa: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estou, vocês estarão comigo também. Que coisa gloriosa, irmão. Jesus nos deu a certeza do céu. Que presente glorioso é saber que a nossa vida não se restringe aqui. Meu amado, não tenha medo de morrer. Tem muito cristão com medo de morrer. Tem muito cristão apavorado. Tem muito cristão correndo por aí, morrendo de medo de morrer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: a morte para o cristão é vida. A morte para o cristão é Cristo. A morte para o cristão é vida eterna. A morte para o cristão é estar com Cristo, como diz Paulo, incomparavelmente melhor do que estar aqui. Que dom precioso, irmãos, que presente precioso para arrancar do seu coração o medo. Cristo já te deu a certeza do céu. Vamos morar com Ele, somos dele. Que coisa gloriosa. Não tenha medo, tenha fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão?
Cristo destruiu a morte na sua morte na cruz e na sua ressurreição. A Bíblia diz que assim como Deus ressuscitou a Cristo, nós ressuscitaremos com Ele em novidade de vida. Portanto, meu amado, não tenha medo, não tenha receio de qualquer coisa desse mundo. Jesus já nos advertiu: não temas aquele que pode destruir o corpo. Não temas. Não temas um vírus que pode apenas destruir o seu corpo. O que você tem que temer é aquele que tem poder para destruir a sua alma. Esse você tem que temer. Mas louvado seja Deus, irmãos, que nós não precisamos temer mais coisa alguma. Sabe por quê? Porque fomos comprados, fomos conquistados, fomos salvos, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Somos do Senhor e a nossa vida eterna está garantida. Amém? Não tenha medo, tenha fé. É claro, tome as precauções, mas por favor, meu irmão, nada de pânico, nada de desespero. Não fique temendo esse vírus ou a morte como os gentios. Somos de Cristo, fomos alcançados, somos salvos, temos a vida eterna. Jesus disse isso para Marta, você se lembra? Em João capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Querido, Jesus te comprou para você ter a vida eterna. Não tenha medo da morte. Jesus nos deu a certeza do céu. Que coisa gloriosa, irmãos. Que dádiva maravilhosa para arrancar do nosso coração esse medo. Já é a 4ª vez, meus irmãos, que eu estou pregando aqui na IPVO com todas as cadeiras vazias. Você acha que isso é fácil? Você acha que eu não sinto uma dor no meu coração todas as vezes que eu subo nesse púlpito para pregar para uma igreja vazia? Eu sei que aí do outro lado da telinha existem muitas pessoas comungando desta mesma fé e participando virtualmente desse mesmo culto. Ah, irmãos, mas é tão diferente. Eu queria que vocês estivessem aqui. Eu queria que vocês estivessem no meu lugar, para vocês sentirem o que eu sinto quando daqui eu proclamo a palavra de Deus, sabendo que tem aí do outro lado talvez muitas pessoas a mais do que nós teríamos apenas aqui. Mas, irmãos, a proximidade, o calor, o abraço, o olho no olho, a palavra carinhosa, os gestos de amor, isso nós estamos orfanados. Mas mesmo assim, querido, mesmo na reclusão prudente da sua casa, não tenha medo. Não tenha medo da morte, não tenha medo do vírus, não tenha medo do homem, não tenha medo de nada nesse mundo que possa lhe causar qualquer dor, porque você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus e recebemos o dom da vida eterna. Que coisa gloriosa! Presentes de Cristo que nos capacitam a vencer o medo. O apóstolo João, irmãos, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele escreveu algo glorioso. Ele escreveu o seguinte: no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. É claro que o apóstolo João não estava falando do meu amor para com vocês, nem do amor do homem para um outro homem,
mas ele estava falando do amor de Deus para com os seus. O perfeito amor é o amor de Deus, é o amor que cuida, é o amor que zela, é o amor que protege, é o amor que cumpre todas as promessas que prometeu. É o amor, querido, que vai até as últimas consequências, como ele foi, para que o amor dele fosse derramado no seu coração, para que o cuidado dele fosse demonstrado na sua vida. É esse amor que o apóstolo João está se referindo, o perfeito amor de Deus. Sabe o que ele faz? Sabe como ele age? Sabe qual é a consequência desse amor de Deus, quando você entende que é alvo desse amor? O texto diz: o perfeito amor lança fora o medo. A palavra de ordem de Jesus para os seus discípulos foi a palavra: não temas. Todas as vezes, irmãos, que os discípulos de Cristo estiveram no momento de tempestade, de dificuldade, seja no mar da Galileia, seja enfrentando o demônio naquele menino, seja em momentos onde o coração deles ficaram perturbados, a palavra de ordem de Cristo era uma só: não temais, não temais. Foi a palavra de Cristo quando ele veio andando sobre as águas, e eles então, irmãos, 3 horas da manhã, disseram: é um fantasma. Jesus disse: não temais, sou eu. Querido, que coisa gloriosa. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. A minha oração nessa noite, querido, nessa noite de domingo, dia do Senhor, onde nós estamos reunidos virtualmente, mas você aí na sua casa de forma bem real, uns com os outros. A palavra de ordem, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, não deixe que o medo te domine, não deixe que as ondas, os ventos e a tempestade venham a fazer você naufragar. Não dê ouvidos a tudo o que você ouve e vê. Filtre pelas lentes e pela ótica da palavra de Deus, e acima de tudo, pela fé em Jesus Cristo. Hoje Cristo te dá uma palavra, meu amado. Você que está perturbado, amedrontado, com medo de perder o emprego, com medo de não ter sustento para de repente amparar sua família, com medo de ser demitido porque você não sabe aonde essa reclusão social vai parar, com medo de repente sair para fazer uma compra e vir esse vírus do inferno e de repente contaminar você, com medo do amanhã. Meu amado, a palavra de Deus para você nessa noite é uma só: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, acalma-te, emudece. Foi o que Jesus disse para a tempestade. O Salmo 46, o salmista estava passando por um momento muito difícil. Ele narra no Salmo as águas tumultuosas, ele narra no Salmo os ventos que se levantaram, ele narra nos Salmos: bramam as nações, levantam-se a tempestade. Ele estava vivendo um momento de perturbação, um momento difícil na nação de Israel. Mas irmãos, ele é o mesmo que escreve no versículo 10 do Salmo 46, pode conferir na sua Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Portanto, meu amado, não se turbe o vosso coração. Jesus nos deu o fundamento da nossa fé, e se você alicerçar sua fé nele, você estará seguro. As mãos dele são competentes para segurar as frágeis mãos minha e suas. Ele é o nosso Deus que nos deu a certeza do céu. Ele é aquele que, se nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo, nós abriremos os nossos olhos para a sua bendita presença. Que coisa gloriosa! Portanto, meu amado, se acalme, tenha fé, não tenha medo, porque certamente, como eu preguei aqui uns dias atrás, toda dificuldade, toda crise, todo momento de incerteza tem prazo de validade, vai passar. E olha, nós estamos orando para passar o mais rápido que você imagina. Amém? Que Deus te abençoe, Deus console o seu coração, e que esse amor de Deus, esse amor perfeito de Deus por você em Cristo Jesus, faça com que você lance fora todo o seu medo. Amém? Vamos orar? Eu queria convidar o pastor Edward para fazer essa oração. Amém? E de repente você que está aí na sua casa, quem sabe a gente poderia se levantar. Vamos fazer igual a gente faz na igreja? Ia ser bacana, né? Quem sabe você agora na sua casa pega na mão aí do seu cônjuge, dos seus filhos. Vamos fazer essa oração final de mãos dadas, já que aqui a gente não pode fazer isso, mas aí dentro da sua casa com os seus, você pode fazer e você deve fazer isso, ok? Olha, um grande beijo, até quinta-feira, tá bom? Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui, e breve, mais breve do que você pensa, nós estaremos juntos aqui de novo, abraçando uns aos outros, para a glória de Deus. Amém? Fique em pé aí na sua casa, pegue na mão aí do seu familiar e vamos falar com Deus. Vamos orar, meus irmãos. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado pela tua palavra. Deus, o nosso coração está cheio de esperança, Senhor Deus, nessa noite. É a tua palavra, Senhor Deus, que nos traz a verdade, e a tua palavra, Senhor, que nos traz esperança. Esperança em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que é Deus sobre todas as coisas. A nossa esperança, Senhor, está em Ti e no Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Lança fora todo medo, Deus. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, aqueles que estão desesperados, só fica desesperado aquele que não tem mais esperança. E nós somos um povo, Senhor Deus, que temos esperança em Jesus Cristo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, lança fora toda desesperança, Senhor, nesta noite. Lança fora todo medo. Oh Deus, lança fora toda angústia, todo medo do amanhã, toda preocupação desnecessária. Oh Deus, lança fora toda ansiedade, Deus. E traz, Senhor Deus, a paz que só Jesus Cristo pode trazer pelo seu Espírito ao nosso coração. Essa paz maravilhosa que excede todo entendimento. Essa paz que não está firmada nas coisas deste mundo, nem nas coisas boas, nem nas coisas más, mas está firmada em Jesus Cristo, o príncipe da paz. Traz essa paz, que essa paz possa inundar o coração de cada um. Que o Senhor esteja gerando fé, Senhor Deus, no coração daquele que ainda não entregou sua vida a Jesus nesta hora. Que o Senhor esteja gerando esperança. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo libertação das amarras da impiedade, Senhor Deus, e da incredulidade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, tranquiliza o coração do teu povo. O povo que é eleito, o povo da aliança. Aliança essa firmada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por essa palavra tão poderosa
que o Senhor trouxe para nós nessa noite. O Senhor é um Deus que cuida do seu povo, e nós te louvamos em nome de Jesus, porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que lança fora todo medo, é que nós oramos nessa noite. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.